Todas as mulheres têm o meu respeito e minha admiração, pois sou consciente de que se não fosse por uma mulher, eu nem estaria aqui. Por isso escrevi este texto em homenagem a todas vocês, especialmente as irmãs estoicas da nossa comunidade, que tiram um tempo precioso para comentar nos meus vídeos. Peço desculpas por não conseguir responder a todas. Trabalho sozinho e não consigo alcançar todos os comentários. Mas com esse gesto de gratidão, quero deixar registrada minha homenagem. De coração a todas vocês, gratidão sempre. Tem coisa que um homem de verdade simplesmente não faz. Não levanta a voz para ferir, não usa o silêncio como arma, nem joga palavras como pedras para machucar. Porque a dor que uma mulher sente não desaparece no ar. Ela ecoa. Cada lágrima que escorre do rosto dela tem um peso que vai além do que os olhos enxergam. É como se o céu parasse por um segundo para notar aquilo. E quem entende de alma sabe. Tem dores que gritam sem som. Tem feridas que ninguém vê, mas doem o tempo todo. Não é questão de romantismo, é de humanidade. Uma mulher não nasceu para ser pisada, nem colocada num pedestal inalcançável. Ela veio do lado da costela, bem perto do coração. Isso já diz muito. Foi feita para caminhar junto, para estar sob o braço que acolhe, nunca sob o pé que oprime ou o olhar que ignora. E olha, quando ela se deita num abraço, não é só o corpo que ela entrega ali, é o mundo inteiro dela pedindo paz. E homem, que entende isso, se torna abrigo. Só que tem gente que confunde gentileza com fraqueza. Acha que a mulher que perdoa é boba, que a que escuta calada é fraca. Mas não vê que ali dentro mora um vulcão, calado por escolha, não por falta de força. O silêncio de uma mulher nunca é vazio. É cheio de esperas, de decepções engolidas, de palavras que ela preferiu guardar para não ferir. Mas um dia, esse silêncio pode virar ausência. E aí, meu amigo, vai ser tarde demais para entender o que você perdeu. É fácil demais se acostumar com o amor de quem oferece tudo. Mas o que poucos percebem é que cada vez que você ignora, cada vez que fala com frieza ou responde com desprezo, é como arrancar um pedacinho de confiança. E confiança, uma vez quebrada, é igual vidro. Dá até para colar, mas nunca mais vai ser o mesmo. A mulher que confia em você te dá o que ela tem de mais precioso, o direito de não ser ferida. Não brinque com isso. Agora, olha em volta. Tem uma mulher na sua vida? Uma mãe que sempre te esperou acordado? Uma irmã que calou por você? Uma filha que te vê como herói? Uma companheira que só queria ser prioridade? Então entenda. O modo como você trata cada uma delas diz mais sobre o homem que você é do que qualquer discurso bonito ou gesto teatral. Não é o presente caro, é o respeito no dia a dia, é o cuidado nos detalhes, é ser presença mesmo, quando o mundo estiver desabando. Sêneca dizia que não é porque uma coisa é permitida que ela é correta. O estoico sabe que agir com honra é escolha, não impulso, que respeitar quem te ama é parte da sua missão como ser humano. A verdadeira força de um homem está no autocontrole, na gentileza e na firmeza com que ele protege o que é sagrado. E poucas coisas são mais sagradas que o coração de uma mulher. Tem homem que acha que pedir desculpa o faz menor, como se o orgulho fosse uma armadura e não uma prisão. Mas a verdade é que quando você erra com uma mulher e finge que nada aconteceu, não é ela que você diminui, é você mesmo. Porque ignorar a dor que você causou não apaga o estrago, só aumenta a distância. E com o tempo, essa distância vira um abismo. E o pior, você vai continuar dizendo que ela mudou, sem perceber que foi você quem empurrou. Tem gente que só entende o valor depois da ausência, quando o lugar ao lado da mesa fica vazio, quando a voz some da rotina, quando o cheiro no travesseiro começa a desaparecer. Aí vem o susto, perceber que o amor não espera para sempre, que a paciência também tem hora de ir embora, e que aquela mulher que parecia tão segura demais, na verdade, só queria ser notada. Só isso, ser vista, ser ouvida, ser respeitada, sem precisar pedir. Às vezes o problema não é o que você faz, é o que você deixa de fazer, o abraço que não deu, o elogio que guardou, a conversa que empurrou com o estômago cheio de cansaço, o eu te amo que ficou entalado. Tem mulher que vai embora em silêncio, não porque cansou de você,
mas porque cansou de pedir espaço num lugar onde deveria ser prioridade. E isso, quando acontece, não tem volta, porque a saudade que ela leva é mais leve que a dor que ela deixaria se ficasse. Você não precisa ser perfeito, mas precisa ser verdadeiro. Ninguém espera que você acerte tudo, mas espera que, quando errar, você tenha coragem de olhar nos olhos e dizer: eu entendo, vou mudar. Isso sim é masculinidade. Reconhecer onde falhou, proteger sem sufocar, amar sem dominar, respeitar sem precisar que alguém te ensine. Porque respeito não se aprende num curso. Se aprende na prática, no cotidiano, no cuidado com o outro. E olha, quando uma mulher se sente protegida por você, não no sentido de brigar por ela, mas de ser paz para ela, você se torna o lar onde ela quer estar. E isso, meu amigo, não tem preço, porque tem abraços que curam mais do que qualquer remédio. Tem gestos que são orações. Tem silêncios que falam: eu tô aqui, pode confiar. E mulher que se sente segura não vai embora. Ela fica e floresce. Marco Aurélio escreveu: a melhor vingança é ser diferente do que te feriu. Isso vale aqui também. Trate cada mulher da sua vida com a grandeza que você espera receber, porque o estoicismo não é frieza, é consciência. É entender que cada escolha sua molda o mundo ao seu redor, e que o respeito que você oferece volta. Mesmo que não venha da mesma pessoa, ele volta da vida, do universo, da sua própria paz. Tem mulher que já ouviu tanto "tô ocupado", que aprendeu a fazer silêncio, e nesse silêncio ela foi se afastando devagarinho, como quem empurra um barco para o mar sem pressa, mas decidida. E o mais triste é que ela ainda te ama, só não aguenta mais lutar sozinha. A presença virou ausência, a voz virou eco, e o olhar já não brilha como antes. E não é porque ela ficou fria, é porque se queimou tentando aquecer alguém que só sabia gelar. Numa relação, o que machuca não é só o grito, é o desdém, é o tanto faz. É aquele jeito de tratar como se fosse qualquer coisa, qualquer pessoa, qualquer lugar. Como se a mulher da sua vida fosse só mais uma notificação ignorada. E é aí que mora o perigo. Porque o amor morre aos poucos, nas coisas pequenas. Não é a tempestade que afunda o barco. É a água que entra sem ninguém perceber. Quantas vezes ela teve que engolir o choro para não parecer fraca? Quantas vezes fingiu estar bem só para não te preocupar? Tem mulher que aprende a sorrir com os olhos molhados, que abraça por fora, enquanto sangra por dentro. Porque aprendeu desde cedo que ser mulher é resistir. E mesmo assim ela continua. Vai trabalhar, cuidar dos filhos, arrumar a casa, sorrir no jantar. Tudo isso enquanto carrega nas costas o peso da invisibilidade. E mesmo depois de tudo, muitas ainda esperam um gesto, um olhar sincero, um pedido de desculpas que nunca vem, não pelo orgulho, mas pelo alívio. Só para ouvir que a dor dela foi notada. Só para saber que pelo menos uma vez você entendeu. Porque às vezes um "me perdoa" salva o que o silêncio estava matando. Às vezes, o amor ainda existe. Ele só precisa de ar. A mulher que ainda acredita em você, mesmo depois de tantas quedas, não é boba. É forte. Mas não confunda força com resistência infinita. Toda mulher tem um limite, e quando ela decide que deu, não tem volta, porque ela lutou até o fim. E quando uma mulher desiste, é porque tentou tudo. A desistência dela é o último grito de quem gritou demais por dentro e ninguém ouviu. Epicteto ensinava que não podemos controlar o que os outros fazem, mas podemos controlar como reagimos. Então, se você quer ser diferente, comece mudando sua atitude diante de quem te ama. O estoico não é frio, ele é firme. Ele sabe que o valor das coisas está no que elas significam, não no que custam. E quando você entender o valor de uma mulher que te ama, talvez seja tarde. Ou talvez seja o começo de um novo respeito. É tão fácil culpar o tempo. Dizer que a rotina atrapalhou, que a correria afastou. Mas a verdade é que o desinteresse vem disfarçado de cansaço. Problema não é o tempo, é a prioridade. Porque quando a gente quer, a gente dá um jeito. Manda uma mensagem no meio do dia,
faz um carinho de surpresa, olha nos olhos com calma. E isso vale mais que qualquer presente caro, porque é ali que mora o amor, nos detalhes que você não vê, mas que ela nunca esquece. Tem homem que diz, mas eu tô aqui, não tô? Como se presença física bastasse, mas o corpo não preenche o vazio da ausência emocional. Estar ao lado não é o mesmo que estar junto. É possível dividir o mesmo teto e não compartilhar mais. Nada. A mulher sente quando não é mais ouvida, quando virou paisagem na própria casa. E quando isso acontece, o silêncio dela vira grito. Não um grito alto, mas um grito que ecoa dentro do peito. O tipo que ninguém escuta, mas que arrebenta por dentro. O carinho que ela te dava não era automático. Era escolha. Ela escolhia te cuidar, escolhia te esperar, escolhia te apoiar mesmo cansada. Só que todo carinho precisa de retorno. Até a flor mais resistente murcha se não receber luz. E a mulher é assim, forte por fora, sensível por dentro. Se você só exige, mas não alimenta, ela vai secar. Não por fraqueza, mas por falta de nutrição emocional. E tem mais. Ela não quer um herói. Ela quer um parceiro. Alguém que divida os pesos, que respeite as lágrimas, que saiba enxergar além do óbvio. Não é sobre fazer grandes gestos, uma vez por ano. É sobre ser constante nas pequenas coisas. É sobre lembrar da cor preferida dela sem que ela precise repetir. É sobre abraçar sem motivo. E, principalmente, é sobre estar de verdade nos momentos em que ela mais precisa. Talvez você ache que ela vai estar ali para sempre, que o amor dela é automático, incondicional. Mas não é. É cultivado. E se você parar de cuidar, ele morre. E quando morre, ela não te odeia. Só te esquece. Apaga aos poucos. Vai ficando cada vez mais distante, mais fria, mais indiferente. E o mais doloroso é que quando você notar, ela já foi embora, mesmo que ainda esteja aí do seu lado. Como dizia Marco Aurélio, o que não é bom para a colmeia não é bom para a abelha. No estoicismo, a vida em comunidade exige responsabilidade, respeito mútuo e equilíbrio. O lar é a colmeia, e cada gesto teu afeta o todo. Se você trata mal uma mulher, você está contaminando todo o ambiente. Mas se você trata com bondade, respeito e firmeza, você fortalece não só ela, mas a si mesmo. Isso é ser estoico. Isso é ser homem. Tem um momento em que a mulher para de reclamar. E esse momento, meu irmão, é o mais perigoso de todos, porque o silêncio dela já não é mais espera, é conclusão. Não é mais paciência, é decisão. É como uma chuva que parou de cair porque o céu cansou de avisar. E você, que talvez pense que está tudo bem só porque ela não fala mais nada, devia se preocupar. Porque quando uma mulher desiste de falar, é porque já falou demais. E ninguém escutou. A mulher que ainda briga, ainda ama. A que ainda questiona, ainda acredita. Mas a que para de brigar, para de perguntar, para de se importar, essa já está com um pé na saída. E é aí que muitos percebem o que tinham, mas quase sempre tarde demais. Porque o coração dela não desliga de uma hora para outra. Ele foi se apagando aos poucos, como vela em dia de vento. E quando apaga, não adianta acender de novo. O pavio já não quer mais queimar. E olha, não tem mulher fria, tem mulher ferida. Tem mulher que já deu tanto de si que agora se protege no silêncio, no olhar distante, no tanto faz que, na verdade, grita eu cansei. E não adianta perguntar se ela ainda te ama. O amor tá lá quieto, encostado num canto, esperando ver se vale a pena levantar de novo. E talvez até valha. Mas só se você mudar o jeito de cuidar, de olhar, de estar presente. Ela não quer promessas, quer atitudes, quer perceber no dia a dia que você entendeu, que você se importa, que ela não está falando sozinha, amando sozinha, tentando sozinha. Não precisa escrever poema, fazer serenata, nem declarar no Instagram. Precisa ouvir. Precisa lembrar do que ela disse sem que ela precise repetir. Precisa parar de achar que carinho é obrigação dela, porque mulher nenhuma nasceu para carregar relação nas costas. Sabe o que quebra uma mulher de verdade? Não. É o fim da relação. É se sentir sozinha dentro dela. É sorrir para a foto e chorar no banho.
É ser chamada de exagerada por sentir demais. É ser ignorada quando pede atenção. E mesmo assim ela fica. Porque acredita. Porque ama. Porque espera que você mude. Mas o tempo cobra caro. E quando cobra, cobra com distância, com frieza, com ausência. E aí, meu caro, não adianta mais correr atrás. Epicteto ensinava que devemos viver como se estivéssemos sendo observados por um mestre invisível. Esse mestre é a consciência. O estoicismo nos mostra que o verdadeiro valor está em como tratamos os outros, principalmente os mais próximos. Não é no discurso, é na prática. Trate sua mulher com a mesma atenção que você dá aos seus próprios pensamentos, porque se a mente precisa de paz, o coração dela também, e você é parte dessa paz, ou do caos. Tem coisa que a gente só entende quando perde. A presença constante, os recados carinhosos, o café passado antes de você acordar. Tudo aquilo que parecia pequeno vira falta. E a falta machuca, corrói devagar. A mulher que você não ouvia agora é o silêncio que incomoda. O rastro dela continua ali, nas coisas, no cheiro do travesseiro, na xícara favorita. Mas ela não. E aí vem o peso. Perceber que o amor não grita quando vai embora. Ele só vai, de mansinho, sem cena, sem alarde. Tem mulher que ama tão quieta que você só nota quando o barulho da ausência toma conta da casa. Quando o celular não vibra mais com "chegou bem", quando o abraço no fim do dia desaparece, quando o boa noite vira só uma lembrança. E nessa hora, o vazio fala mais alto que qualquer desculpa. Porque tudo aquilo que você achava garantido era, na verdade, um presente diário. E presente, quando maltratado, não volta para o mesmo lugar. A verdade é que o respeito não se implora, o amor não se pede. Ou acontece de forma recíproca ou vira tortura emocional. A mulher que insiste por atenção, que implora por diálogo, que se desgasta tentando salvar sozinha o que era para ser a dois, ela vai cansando. Até que um dia, simplesmente desliga o coração. E você, que achava que ela aguentava tudo, vai entender que ela só ficou até onde pôde, e que não foi covardia ir embora. Foi sobrevivência. Ela suportou muito mais do que deveria. Engoliu palavras, abafou choros, segurou firme por amor. Mas amor não é corda para prender ninguém, é ponte. E ponte só serve se for para conectar. Se vira prisão, vira dor. E a mulher que ama, mas não é amada de volta, começa a murchar. Primeiro no olhar, depois na fala, depois no jeito de te esperar. Até que um dia ela para, não de te amar, mas de se sacrificar por alguém que não viu o quanto ela estava se perdendo. Você quer saber se ainda dá tempo? Dá, se houver verdade, se houver atitude. Se você largar o orgulho e abrir os olhos de verdade. Não para pedir mais uma chance, mas para merecer uma. Porque palavras bonitas cansam. O que muda a história são gestos sinceros. É saber chegar e dizer, mas agora eu entendi. E provar. Com silêncio respeitoso, com escuta ativa, com presença de verdade. Porque ela já ouviu promessas demais. Marco Aurélio dizia, a alma se torna aquilo que alimenta. Se você alimenta, o ego vira sombra. Se alimenta o respeito, vira luz. O estoicismo ensina que não se trata de controlar os outros, mas de se dominar primeiro. Se você não é capaz de tratar bem quem divide a vida contigo, como espera dominar qualquer outra coisa? O primeiro passo do homem forte é ser gentil. O segundo é ser constante. E o terceiro é nunca esquecer que amar é uma prática, não uma teoria. Tem coisas que a mulher nunca esquece. Não são as datas especiais, nem os presentes de última hora. O que fica gravado mesmo são os momentos em que ela precisou de você e você não estava. Aquela crise em silêncio que ela enfrentou sozinha. O dia que ela chorou baixinho no quarto para não te atrapalhar. O aniversário que você esqueceu enquanto postava nos stories. O que machuca não é o que faltou no mundo, é o que faltou de você. A ausência emocional marca mais que qualquer ausência física. Ela pode até perdoar, mas esquecer não. Porque a memória feminina guarda sentimentos com uma precisão assustadora. Ela lembra o tom da sua voz quando foi grosso. Lembra a cara que você fez quando ela se abriu. Lembra quando pediu atenção
e você ignorou. São pequenas facadas que se acumulam, e quando percebe, o peito dela está cheio de cicatrizes de coisas que você jurava que não tinham importância. Mas para ela tinham. A mulher ama nos detalhes. Ela vê beleza no que você nem nota. Se alegra com mensagem boba, se derrete com um gesto sincero. E por isso também sofre nos detalhes. Porque se você começa a mudar, ela percebe no jeito que você responde. No atraso do boa noite, na frieza do abraço, no toque que antes era quente e virou obrigação. E mesmo quando ela não diz nada, ela sente tudo. Porque mulher não precisa ouvir para saber. Ela sente. Você pode até achar que ela é exagerada, que dramatiza, que inventa coisa onde não tem. Mas antes de pensar isso, para e observa. Pergunta, de verdade. Olha nos olhos. Veja se aquele sorriso é inteiro ou se está colado só para disfarçar. Mulher de verdade esconde dor no jeito de arrumar a casa, na comida que serve sem fome, no tô bem que não engana ninguém. E ela continua ali acreditando, mesmo ferida, mesmo desacreditada. O que ela quer é simples, parceria. Alguém que não a faça sentir que está exagerando por sentir, que a escute sem revirar os olhos, que a veja como ela é, forte, mas humana. Mulher nenhuma quer ser tratada como rainha e esquecida como figurante. Ela quer presença, verdade, coerência, porque de elogio vazio o mundo tá cheio. Ela quer gesto que prova e atitude que confirma. Como ensinava Sêneca, não é que temos pouco tempo, é que perdemos muito. O estoicismo ensina que os afetos também devem ser tratados com sabedoria. Não se trata de viver correndo e esquecendo quem importa. Se trata de desacelerar para dar valor ao que realmente importa. E se você não sabe o que é essencial, olhe para a mulher que ainda está do seu lado. Porque talvez ela seja a única coisa verdadeira nesse mundo que passa rápido demais. Tem mulher que aprendeu a ser forte na marra, que segurou as pontas quando tudo ao redor desabava, enquanto você dizia que estava tudo bem. Ela segurou a casa, os filhos, os sonhos, e ainda encontrou espaço para cuidar de você. E mesmo assim muitas vezes ouviu que estava exagerando, que era sensível demais. Mas ninguém viu quando ela chorou em silêncio no banheiro, quando disfarçou o cansaço com maquiagem, ou quando usou um sorriso para esconder o grito preso na garganta. Ela não queria um salvador. Queria um parceiro. Alguém que dividisse o peso da vida, não que aumentasse. E olha, ela aguentou firme. Engoliu mágoas, disfarçou decepções, recomeçou 10 vezes por amor. Mas até a rocha mais firme se desgasta com o tempo. E você talvez tenha confundido o silêncio dela com frieza, quando na verdade era só o jeito dela de tentar sobreviver sem ferir ninguém no processo. O erro de muitos homens é achar que amor é suficiente, mas não é. Amor sem respeito vira prisão, sem atenção vira cobrança, sem cuidado vira ferida. E a mulher que já deu tudo de si começa a guardar. Primeiro as palavras, depois os toques, depois o olhar. Até que um dia ela guarda o próprio coração. E nesse dia nada mais a convence. Porque a mulher que se fecha por dor não se abre mais por esperança. Tem hora que ela só queria que você percebesse, que visse além do "tô cansada", além do "depois a gente conversa". Porque por trás dessas frases morava um pedido de socorro, que ela segurava firme porque ainda acreditava que você enxergaria. Mas quando a esperança vira exaustão, ela muda o tom, muda o jeito, muda até o perfume. E não é para te provocar, é porque ela precisa se reencontrar, mesmo que isso signifique te deixar para trás. Você pode até dizer que não sabia, que ela nunca falou, mas a verdade é que ela falou sim. No jeito de pedir atenção, no carinho que você ignorou, nas vezes que ela quis conversar e você respondeu com o celular na mão. Ela falou, só que você não escutou. E agora, talvez esteja procurando palavras num lugar onde só restou silêncio. E o silêncio, meu amigo, não explica. Ele só confirma. Epicteto dizia que não são as coisas que nos afetam, mas o julgamento que fazemos delas. O estoicismo nos ensina a observar com clareza, a agir com presença e a reagir com responsabilidade.
Se você deixou a mulher que amava se perder dentro da própria dor, talvez não seja tarde para começar diferente. Mas precisa começar por você, pelo jeito como enxerga o outro, pelo cuidado que oferece, pela paz que você entrega. Porque amar alguém, no fim das contas, é construir um abrigo, não um campo de batalha. Ela já te defendeu quando nem merecia. Já falou bem de você para amigas mesmo quando estava com o coração apertado. Já te perdoou por erros que você nem se deu o trabalho de corrigir. Tudo isso porque acreditava no homem que você podia ser, não no que você estava sendo. E sabe qual é o maior sinal de amor? É proteger até quando está ferida. Mas uma hora até o amor mais generoso cansa. Cansa de carregar tudo sozinho, de remar contra a maré enquanto o outro só observa. Quando ela começou a se calar, foi por autopreservação. Não era orgulho, era sobrevivência. Ela sabia que se continuasse falando e não fosse ouvida, acabaria se machucando ainda mais. Então, decidiu silenciar. E nesse silêncio, ela começou a se ouvir. E se ouvir, fez com que ela lembrasse de quem era antes de tanto se anular. O amor por você foi sendo substituído pelo amor próprio que ela tinha esquecido no fundo da gaveta. Você talvez tenha confundido a presença dela com obrigação. Achou que ela estava ali porque não tinha para onde ir. Mas ela tinha. Ela sempre teve. Só que escolheu ficar. Por amor, por esperança, por acreditar que tudo podia melhorar. O que você não viu é que o tempo vai limpando o espelho. E quando ela se enxerga de novo com clareza, percebe o quanto estava invisível ao lado de quem dizia amar. Muita gente pergunta por que a mulher vai embora do nada. Mas não é do nada, é do tudo. Do tudo que ela suportou sozinha. Do tudo que engoliu para não brigar. Do tudo que ela fez para manter em pé algo que você estava deixando cair. O chega dela é o som final de 1000 tentativas ignoradas. É o grito abafado de quem não quer mais se perder tentando te encontrar. E quando ela vai, leva com ela uma parte da sua história. Porque mulher, quando ama, constrói. Não apenas ama você, ama o que vocês podem ser juntos. Ela enxerga futuro até quando o presente está bagunçado. Mas quando percebe que está sonhando sozinha, ela acorda. E acordada, ela não volta mais a dormir no mesmo lugar. Marco Aurélio dizia que a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. No estoicismo, esse pensamento vai além. Depende também da forma como você age com o mundo. E o seu mundo mais próximo, o lar, o relacionamento, a mulher que escolheu caminhar com você, é reflexo direto da sua consciência. Se ela vive em paz ou em guerra, muito disso vem do seu modo de ser. Quer paz, então seja paz. Quer respeito, então comece respeitando. Porque no fim, a vida te devolve tudo aquilo que você oferece sem alarde. Ela se doou tanto que chegou a esquecer de si mesma. Parou de fazer as coisas que gostava, deixou os próprios sonhos esperando num canto, tudo para ver o relacionamento dar certo. E ainda assim foi chamada de exagerada, como se amar demais fosse crime, como se o erro fosse sentir profundamente. Mas a verdade é que o mundo anda tão acostumado com relações rasas que quando alguém mergulha, assusta. E a mulher que mergulha não quer se afogar, quer nadar junto. Quer companhia, não correnteza contrária. Ela já teve 1000 desculpas para ir embora, mas ficou. E não foi por fraqueza, foi por esperança. Porque o coração dela é casa, não hotel. Ela não entra em algo para sair na primeira dificuldade. Só que o problema não é enfrentar a dificuldade, é enfrentar sozinha. Enquanto você se distraía com o mundo, ela segurava o teto que desabava, os muros que rachavam, a estrutura que você nem percebeu que estava caindo. E mesmo assim, continuou acreditando. Mas a fé também se esgota. E quando esgota, não tem discurso que renove. Porque o que ela queria não era que você dissesse que ia mudar. Era que mudasse. Que deixasse de ferir, de prometer, de ignorar. Ela queria atitude. Queria olhar nos seus gestos e reconhecer o homem que ela sempre enxergou mesmo quando ninguém mais via. Porque mulher tem esse dom, ver luz onde ninguém vê. Mas até a mais doce se cansa de viver no escuro. Ela te deu tempo, espaço, paciência. Esperou sem cobrar, amou sem medida,
Apostou no que ninguém mais apostava. Mas não se engane. O que ela fez por amor, também pode fazer por amor próprio. A mesma força que ela usou para ficar, ela pode usar para ir embora. E quando essa chave vira, não tem volta. Porque mulher que aprende a se bastar, não se contenta mais com metades, nem com migalhas. Você não perdeu a mulher da sua vida de repente. Foi perdendo aos poucos no dia em que não ouviu, no dia em que não ligou, no dia em que preferiu o celular à presença dela. Cada descuido foi uma rachadura. E um dia, o chão cedeu. Agora talvez você olhe para trás e diga, ela era tudo. E ela também foi, até deixar de ser. Como lembra Sêneca, a vida é como uma peça de teatro, não importa quanto tempo dura, mas quão bem é representada. No estoicismo, o amor também é uma atuação sincera, onde o papel mais nobre é o de quem age com verdade. Não adianta ficar no palco fingindo afeto, enquanto o outro sente tudo de verdade na plateia. O estoico vive com intenção, presença e consciência, inclusive no amor. Principalmente no amor. Tem um momento em que a mulher para de tentar ser compreendida e começa a buscar paz. Não é que ela desistiu de você, é que ela percebeu que, insistindo, estava desistindo dela mesma, e ninguém deveria ter que se abandonar para segurar alguém. Ela entendeu que amor não é carregar o outro nas costas, é caminhar lado a lado. Quando ela percebeu que só uma parte estava andando, parou, não por orgulho, mas por amor próprio. Porque continuar se ferindo em nome de alguém é o mesmo que aceitar viver sangrando devagar. A mulher que decide ir embora não vai com raiva, vai com cansaço. Cansada de esperar por algo que nunca veio. Cansada de fazer perguntas que só recebiam silêncio. Cansada de sorrir com vontade de chorar. Ela queria alguém que fosse casa, mas encontrou uma estação. Paradas curtas, idas e vindas, e nenhum destino. E uma hora ela cansou de arrumar a mala sozinha. Cansou de chegar onde ninguém esperava por ela. Sabe o que mais dói em uma mulher? Não é a ausência, é a presença vazia. É ter alguém do lado que não enxerga, que não pergunta, que não repara quando o brilho dos olhos foi substituído por opacidade. É viver como se estivesse num monólogo, onde só ela fala, só ela sente, só ela tenta. E tem uma hora que o palco fica grande, demais para uma pessoa só. E ela decide sair da cena, não para chamar atenção, mas para se encontrar fora da peça que não fazia mais sentido. E nessa saída não leva mágoa, leva aprendizado, leva a certeza de que fez tudo o que podia. E por mais que doa, prefere o vazio da ausência ao peso da presença negligente, porque a ausência liberta, a presença mal vivida aprisiona. E ela já se prendeu tempo demais esperando por um resgate que nunca veio. Agora é ela por ela. E isso não é egoísmo, é cura. Você talvez a veja sorrindo por aí e ache que superou fácil. Mas não vê o que ela passou para conseguir sorrir? De novo. Não vê as noites em claro, as mensagens apagadas, os gritos calados. Não vê o caminho que ela percorreu até aprender que merecia mais. E quando ela entende isso, não volta mais para o lugar onde se sentia menos. Porque ela não é metade, nunca foi. Epicteto dizia que ninguém é livre se não é senhor de si mesmo. No estoicismo, a liberdade começa quando você deixa de depender da aprovação do outro para encontrar valor. A mulher que vai embora não é ingrata, é sábia. Ela compreendeu que amar também é saber a hora de partir, que o amor verdadeiro não fere, não diminui, não exige sacrifício do que é essencial, e o essencial é ela inteira. E o homem que entender isso, talvez ainda a reencontre, mas só se estiver inteiro também. A mulher que ama demais muitas vezes se esquece de se amar primeiro. Ela acha que dar tudo de si vai fazer o outro entender, que se doar sem medida vai inspirar reciprocidade. Mas o que acontece na maioria das vezes é o contrário. Quanto mais ela oferece, mais se cobra. Quanto mais ela se entrega, mais se exige. E quando percebe, já não sabe mais onde termina o amor e começa o sacrifício. Já não reconhece o próprio reflexo no espelho, de tanto tentar ser o que o outro esperava. Ela se anulou em nome de um nós que só existia na cabeça dela.
Foi abrindo mão de pequenas coisas, de pequenos sonhos, de pequenas vontades, e quando viu, tinha deixado de lado até o brilho nos olhos. Tudo por um amor que deveria completar, mas só sugava. E mesmo assim ela ficou, não por comodismo, mas por acreditar que com paciência você ia notar, que em algum momento você ia enxergar o que ela gritava sem som. O problema é que muita gente só aprende na ausência. Quando a risada some, quando a mensagem não chega, quando a cama parece maior. Aí vem o susto. Descobrir que a mulher, que parecia tão forte, também tinha limites. Que o coração dela, apesar de imenso, também fechava as portas. E quando fecha, não é por raiva, é por proteção. Porque se continuar aberta, se machuca de novo. E ela já sangrou demais. Às vezes ela só queria que você dissesse: "Tô aqui, me perdoa." Mas você preferiu o orgulho, preferiu o silêncio, preferiu não admitir o erro. E ela foi entendendo, do jeito mais amargo, que o amor dela não era suficiente para dois, que um relacionamento não sobrevive só de um lado tentando. Então ela parou, e nesse parar, começou a renascer. Porque onde ela esperava por você, agora planta por ela. E mesmo que um dia você volte, talvez encontre outra versão dela. Uma que se reconstruiu do jeito que merecia. Uma que não aceita mais migalhas. Que entendeu que amor bom é aquele que soma, não que diminui. E talvez ao olhar para ela você perceba o que perdeu. E sinta falta de tudo aquilo que achou que sempre teria. Como dizia Marco Aurélio, a arte de viver é mais parecida com a luta do que com a dança. No estoicismo, a vida exige firmeza, clareza e equilíbrio, e isso inclui os relacionamentos. Amar não é viver se moldando para o outro. É caminhar junto com respeito, sem apagar a própria essência. O homem que busca sabedoria sabe que o amor mais sólido é o que cresce com liberdade, não com controle, e que, ao lado de uma mulher inteira, ele também pode ser inteiro. E melhor, ela já tinha te avisado. Não com palavras duras nem com ameaças, mas nos olhares que foram perdendo brilho, nas respostas que chegaram mais curtas, nos abraços que duraram menos tempo. Cada pequeno gesto dela era um pedido disfarçado, de atenção. Olha para mim, ainda tô aqui. Mas você não viu, ou preferiu não ver. E enquanto você achava que estava tudo sob controle, o amor dela escorria pelos dedos. Calado, silencioso, discreto. Mas se perdia. É engraçado como a gente só sente o peso da ausência quando o espaço que alguém ocupava fica vazio de verdade. Você acorda e não tem mais mensagem de bom dia. Vai dormir e o boa noite virou só o barulho da própria respiração. A rotina que vocês tinham agora é só um eco do que já foi. E mesmo que o mundo continue girando, alguma coisa dentro de você para. E nesse silêncio, tudo o que você ignorou começa a gritar. Tem mulher que é feita de fé, que insiste, que tenta, que espera. Mas até a fé precisa de resposta, de sinais, de cuidado. Não adianta pedir paciência de quem já segurou o mundo nas costas. Não adianta cobrar calma de quem sempre foi tempestade quieta por dentro. A mulher que desiste é a mesma que te amou com tudo. E isso devia dizer alguma coisa. Devia fazer você olhar para dentro e se perguntar por que deixou isso acontecer. Você talvez ache que pode reconquistar com uma mensagem, com um pedido de desculpa, com uma lembrança bonita. Mas reconquistar não é repetir o que deu errado, com flores nas mãos. É mudar. É reconstruir confiança com ações, não com frases ensaiadas. E mesmo assim, talvez ela não volte. Porque às vezes, o amor que ela tinha por você, ela usou todo para se salvar de você. E agora, o que resta? Ela usa para não voltar atrás. Ela reaprendeu a viver sem você, refez os passos, redesenhou os planos, reacendeu as vontades que tinha deixado adormecer. E nesse processo, descobriu que estar sozinha não era o pior cenário. O pior era estar acompanhada e ainda assim sentir-se invisível. Então, se um dia ela te parecer mais distante, mais serena, mais inteira, é porque de fato está. E você vai perceber que perdeu uma mulher que fazia do amor dela um lar. Epicteto nos lembra.
A chave está em manter a companhia certa, inclusive dentro de si. O estoicismo nos ensina que a verdadeira força não é dominar o outro, mas cultivar sabedoria para reconhecer quando erramos e coragem para agir diferente. Se você quer amor verdadeiro, seja verdadeiro com o amor. Não espere perder para valorizar. Aprenda a ver com o coração atento, porque quem ama com presença raramente precisa pedir para ser lembrado. Ela já tinha te dado todos os sinais, e não foram poucos. Foram olhares que esperavam contato, gestos que pediam resposta, silêncios que imploravam por escuta. Você não viu porque estava ocupado demais com o barulho do mundo. E o amor, quando grita e ninguém ouve, vai virando sussurro. Depois, vira ausência, até sumir. O que ficou foi a lembrança do que vocês eram antes de tudo esfriar. E a pergunta que fica martelando é: quando foi que a gente se perdeu? Você ainda repete por aí que ela era fria, que mudou, que te trocou, mas não diz quantas vezes ela esperou você mudar. Não conta o quanto ela se calou para manter a paz, o quanto se doou mesmo quando só recebia migalhas. Porque é mais fácil culpar o outro do que assumir que você não foi abrigo, que ela dormia ao seu lado e ainda assim se sentia sozinha. E tem solidão que machuca mais que o abandono. Tem mulher que vai embora e não bate a porta. Ela fecha. Com cuidado, apaga a luz, deixa tudo em ordem. Não porque não doeu, mas porque doeu tanto que ela não queria deixar mais nenhum rastro de dor. E nessa saída silenciosa tem mais força do que qualquer grito. Porque a mulher que se retira com dignidade carrega nas costas o peso de tudo o que suportou calada. E isso quem sente de verdade nunca esquece. Você pode ter se acostumado com a presença dela. E talvez esse tenha sido o maior erro. Achar que amor é garantido, que carinho é obrigação, que cuidado não precisa ser retribuído. Só que até o coração mais generoso se fecha quando entende que está batendo sozinho. E quando isso acontece, não adianta tentar voltar correndo. Ela não é mais a mesma. E você também não devia querer ser. Talvez hoje você pense: eu faria tudo diferente. Mas diferente quando? Quando ela já cansou? Quando já refaz a vida? Quando o amor virou memória? Porque o arrependimento que vem tarde só serve para ensinar, não para trazer de volta. E às vezes a maior lição não é reconquistar, é aceitar, entender que perdeu alguém que fez de tudo, que ficou até onde dava. E que agora é tarde. Sêneca dizia que a vida é longa o suficiente para quem sabe usá-la bem. E parte de usar bem a vida é saber cuidar de quem caminha com a gente. O estoicismo nos lembra que o tempo que temos com as pessoas é finito e que o bem mais valioso que podemos oferecer não é o dinheiro nem presentes, é a presença, o respeito, o olhar atento, porque nada ensina mais sobre amor do que a consciência de que tudo pode acabar. E ainda assim vale a pena amar com tudo. Tem mulher que não precisa levantar a voz para ser ouvida. O jeito como ela se afasta já fala tudo. O modo como para de insistir, como começa a priorizar o silêncio, como se recolhe. Isso não é frieza, é proteção. É o corpo dizendo basta antes do coração sangrar mais uma vez. Ela tentou, insistiu, relembrou, desenhou, mas não teve resposta. E quando a ausência de você virou rotina, ela entendeu. Não era prioridade, era plano B. E mulher nenhuma nasceu para ser segunda opção. Ela não queria um amor de cinema, cheio de cenas forçadas. Queria alguém que estivesse ali nos dias normais, nos silêncios da manhã, nas noites sem planos. Alguém que soubesse a diferença entre estar ocupado e ser negligente. Ela não precisava de tudo, só queria o essencial. Respeito, escuta, cuidado. Mas isso que devia ser o mínimo, virou luxo. E quando o básico vira esforço, o amor começa a se perder. Tem gente que só vê o valor depois que perde. Mas a mulher que já sofreu em silêncio não volta só porque você sentiu saudade. Saudade, ela também sentiu. E mesmo assim, seguiu. A diferença é que ela se reconstruiu durante a ausência. E quem aprende a viver sem, não aceita mais o pouco. Ela reaprendeu a sorrir sozinha, a se curar, a caminhar leve. E quando encontra leveza, não troca por peso antigo.
Ela era o tipo que te abraçava com o corpo e com a alma, que se importava com o seu dia, com as suas dores, com os seus medos. Mas quando percebeu que você não fazia o mesmo, parou. Não por vingança, mas porque entendeu que amar o outro mais do que a si mesma era um erro que não podia repetir. E nesse novo ciclo, ela se colocou em primeiro lugar, porque entendeu que quem não se escolhe acaba sendo escolhido por engano. Você pode até estar arrependido agora, mas será que mudaria mesmo? Ou só quer de volta o conforto de quem fazia tudo por você? O amor não é refúgio para quem não quer crescer, é estrada para quem quer caminhar junto. E se você não soube acompanhar, então é hora de aceitar que ela já chegou em outro destino, um onde ela é valorizada, um onde ela não precisa pedir para ser vista. Marco Aurélio ensinava que a alma permanece forte quando está em harmonia com a razão. O estoicismo nos mostra que o verdadeiro amor exige consciência. Não basta sentir, é preciso entender o que se faz com esse sentimento. Amar é prática diária de respeito, escuta e maturidade. E o homem que deseja amar bem precisa, antes de tudo, aprender a ser digno da mulher que ama. Não com promessas, mas com presença. A ausência dela vai te ensinar mais do que a presença nunca conseguiu. Vai perceber isso no café que você toma sozinho, no silêncio da casa, na falta do perfume espalhado pelo quarto. E o mais irônico é que, quando ela estava ali, você não via. Agora que se foi, tudo lembra. Cada canto tem um eco da voz que te chamava com carinho. Cada detalhe tem um rastro de quem tentou ser tua paz, mas foi confundida com obrigação. A mulher que te esperava com comida quente e abraço, aberto agora virou lembrança. E não importa quantos perfumes novos você experimente, nenhum vai ter o cheiro de cuidado que ela deixava no ar, porque o amor dela era daqueles que não se compram nem se repetem. Era feito de presença silenciosa, de gestos simples, de afeto, que não precisava ser anunciado. E agora, no vazio, você entende. O que ela oferecia era raro, e você tratou como comum. Ela não desistiu de você. Desistiu de se machucar tentando te alcançar. Desistiu de bater em porta trancada, de tentar explicar o que era para ser sentido. Você não percebeu os sinais. Achou que ela sempre estaria ali. Mas até as flores mais resistentes murcham se não forem regadas. E quando ela secou, não foi falta de amor. Foi excesso de esforço, esforço que vinha só dela. Tem dor que não faz barulho. Ela só pesa. Ela caminha com a pessoa, disfarçada, de cansaço, de desânimo, de saudade não correspondida. E foi isso que ela sentiu por tanto tempo, uma dor sem nome. Uma sensação de estar com alguém, e ao mesmo tempo estar sozinha. E mulher que sente isso, começa a questionar tudo. E quando começa a questionar, já começou a partir. E mesmo que você queira reconquistar, entenda, não é sobre refazer o caminho antigo. É sobre criar um novo, um onde ela não precise implorar por atenção, onde ela não seja a única que tenta, porque ela já fez demais. Agora é você quem precisa fazer e provar que entendeu. E mesmo que não consiga trazê-la de volta, ao menos vai ter aprendido como não perder de novo alguém que te amava tanto. Como ensinava Epicteto, é impossível para um homem aprender aquilo que acha que já sabe. O estoicismo ensina humildade. Ensina que o ego é inimigo da evolução, que quem acha que tem razão o tempo todo não enxerga nem o que está na frente do próprio nariz. E talvez esse tenha sido seu erro. Achar que sabia tudo sobre ela, quando na verdade não sabia nem o que ela escondia no olhar. E agora, com tudo isso caindo em cima de você, é hora de aprender, ou continuar perdendo. Ela não queria que você fosse perfeito, só queria que você fosse sincero, que dissesse quando estivesse com medo, quando estivesse perdido, quando não soubesse como agir. Queria que você a visse como parceira, não como inimiga em dias difíceis. Mas você se fechou, criou muralhas ao redor dos próprios sentimentos e esperou que ela adivinhasse. Ela tentou ler nas entrelinhas, entender no silêncio, acolher mesmo sem saber o que acontecia. Só que isso cansa, e mulher nenhuma aguenta ser forte por dois a vida toda.
Amor dela era colo, mas você confundiu com conforto. Era escuta, mas você achou que podia ignorar. Era dedicação, mas você tratou como excesso. Agora ela caminha diferente. O passo é firme, o olhar direto, o sorriso mais leve. Não porque te esqueceu, mas porque se reencontrou. E se reencontrar, para ela foi mais importante do que continuar tentando segurar uma história que só ela escrevia, com as próprias mãos. É cruel perceber que alguém tão presente virou saudade, que os dias passaram, e o que ficou foram as lembranças do que vocês foram um dia. A culpa vem como avalanche. De repente, tudo faz sentido. O motivo dos silêncios, das lágrimas escondidas, dos olhares perdidos. Ela tentou avisar. Com carinho, com paciência, com amor. Mas você só entendeu quando perdeu o abraço, que antes era seu refúgio. Ela não te odeia. Só não se reconhecia mais ao seu lado. E quando isso acontece, a única saída é partir. Para respirar, para viver, para lembrar quem era antes de se adaptar demais. Antes de virar sombra tentando ser sol. Agora, ela brilha sozinha. E o brilho, que vem de dentro, ninguém apaga. Talvez você veja de longe e sinta falta. Mas não se engane, para ela voltar, o mundo teria que ser outro. Você também. Você dizia que ela era tudo, mas tratava como nada. E agora esse nada virou tudo o que te resta. Um vazio imenso com cheiro de perfume esquecido e barulho de passos que não voltam mais. E se isso te dói, saiba, ela também. Sentiu. Só que sentiu antes, chorou antes. Partiu por dentro muito antes de ir embora de fato. Você só percebeu tarde. Marco Aurélio dizia: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos. Perceba isso e encontrará a força. O estoicismo ensina que o verdadeiro domínio começa dentro, que quando você se conhece, você cuida melhor do outro. O homem sábio não espera perder para valorizar. Ele enxerga o agora com olhos atentos, porque sabe que o presente é o único lugar onde o amor vive. E mulher nenhuma quer ser lembrança. Ela quer ser escolha, todo dia. Ela tinha o costume de te esperar. Esperava você chegar, você mudar, você perceber. E nesse tempo de espera, ela se desfez um pouco por dia. Não era drama, era desgaste. Era como uma vela que acende com força, mas vai perdendo a chama aos poucos. Você não notou, talvez porque se acostumou demais com a luz dela. E quando a escuridão chegou, não entendeu por quê. Mas era simples. Ela cansou de iluminar um lugar onde ninguém valorizava o brilho. Você dizia que era difícil lidar com ela, mas nunca se perguntou o quanto era difícil ser ela. Ser forte, ser doce, ser constante, ser tudo ao mesmo tempo. E mesmo assim ela nunca te cobrou perfeição. Só queria presença. Queria dividir o fardo, não carregar a relação nas costas. E agora, quem vê de fora pode até achar que ela desistiu fácil. Só que ninguém viu o quanto ela lutou calada. Ela queria planos, não promessas. Queria mão estendida, não desculpas repetidas. Queria maturidade, não jogos emocionais. Mas recebeu o contrário. E mesmo assim ficou. E mesmo assim acreditou. Porque mulher apaixonada acredita até no impossível. Só que até o impossível tem prazo. E o dela venceu no dia em que percebeu que te esperava mais do que vivia. Hoje, talvez você procure os sinais. Os momentos que indicavam que ela estava prestes a partir. E vai encontrar. No olhar distante, no suspiro fundo, no "tô cansada" dito. Sem drama. Vai lembrar dos silêncios que você ignorou e dos toques que deixou de retribuir. E tudo isso vai doer. Não por raiva, mas por lucidez. A clareza vem tarde, mas vem. E quando vem, pesa. Ela foi embora, em paz. Não porque não doía mais, mas porque a dor de ficar era maior que a de partir. E na bagagem levou tudo que sobrou dela. Os pedaços que ainda acreditavam, as palavras que não disse, o amor que ainda guardava. Ela foi inteira para se refazer, inteira. E quem a reencontrar agora vai precisar merecer. Porque a mulher que se reconstrói não volta para o lugar onde se perdeu. Epicteto dizia: se você quer melhorar, esteja satisfeito em parecer tolo. O estoicismo ensina que crescer dói, que reconhecer erros é caminho, não vergonha.
que o orgulho cega e o silêncio mata. O verdadeiro homem não é o que manda, mas o que escuta. O que entende que amar exige humildade, constância e escolha diária. E se você quiser amar de novo, precisa começar pela coragem de olhar para si mesmo sem fugir. Ela ainda lembra. Não porque quer sofrer, mas porque certas dores marcam como tatuagem na alma. Não importa quanto tempo passe, tem memórias que voltam no cheiro de um lugar, no som de uma música, na forma como alguém pronuncia uma palavra. E você tá lá, sem saber, no meio dessas lembranças. Às vezes como saudade, às vezes como alerta. Ela não esqueceu, apenas aprendeu. Aprendeu a lembrar sem querer voltar, a recordar sem se prender, a sentir sem se iludir. A ausência te ensinou a observar. Agora você repara no vazio que ficou, nas palavras que não chegam, na casa silenciosa. Você sente falta da bagunça boa, dos bilhetes deixados com carinho, da rotina que parecia comum, mas era cheia de amor. E o mais triste é perceber que tudo isso era felicidade, só que você não enxergava. E o que ela queria era isso, ser vista, não idealizada, ser amada, não tolerada, ser companheira, não figurante. Você já entendeu que não se trata de reconquistar alguém, se trata de se transformar. Porque reconquistar é consequência. O principal é virar o homem que ela sonhava que você fosse. E isso exige mais do que flores ou jantares. Exige verdade, presença, responsabilidade emocional. Porque ela não vai se entregar de novo para um homem que continua o mesmo. Ela se escolheu. E agora quem quiser estar com ela vai precisar fazer o mesmo. A mulher que parte com dignidade não volta para se rebaixar. Ela pode perdoar, mas não esquece do que a destruiu. E mesmo que ainda exista amor, ela não vai mais se entregar a um lugar onde não se sentia valorizada. Porque ela entendeu que o amor dela é precioso demais para ser desperdiçado, que a paz dela é sagrada e que a vida, quando bem vivida, não aceita retrocesso. Você talvez diga que ela é fria agora, que não se emociona mais, que fala com calma demais. Mas não é frieza, é proteção. Ela se reconstruiu em silêncio e descobriu que pode amar sem se perder. E essa versão dela, mais firme, mais clara, mais livre, não vai se dobrar para caber em lugar apertado. Agora quem quiser estar com ela vai ter que se abrir também. Vai ter que crescer junto. Como dizia Marco Aurélio, não perca mais tempo discutindo sobre o que é um bom homem. Seja um. O estoicismo ensina a parar de discursar e começar a agir. Ensina que não se trata de ser perfeito, mas de ser melhor. E melhorar exige olhar para dentro com coragem. A mulher que você perdeu sabia disso. Talvez agora, finalmente, você também esteja pronto para aprender. Ela foi embora sem fazer barulho, mas o silêncio dela foi ensurdecedor. Você achou que teria tempo, achou que ela ia continuar ali, esperando, mas o tempo dela não era infinito. Era feito de dias cheios, de noites mal dormidas, de esperas não atendidas. Ela foi embora porque entendeu que insistir demais em quem não escuta é um jeito de se calar diante da própria essência. E agora que ela se calou, o eco disso te acompanha. Te lembra todo dia do que você deixou escapar. E você lembra. Lembra do jeito que ela ajeitava o cabelo, do riso meio torto quando disfarçava a tristeza, do jeito que arrumava a cama mesmo, brigando com você. Lembra da força que ela tinha em ser gentil, mesmo quando o mundo desmoronava. Lembra das vezes que ela dizia tudo bem, com os olhos pedindo socorro, e agora tudo isso virou lembrança. Porque você teve e não cuidou. E o que não é cuidado morre. Não por falta de amor, mas por excesso de descaso. Você aprendeu a duras penas que ninguém permanece onde não é notado, que mulher nenhuma aguenta ser figurante na própria vida. Ela queria caminhar junto, não puxar alguém pelo braço, queria colo, não cobrança, queria conexão, não monólogo. E tudo isso você só entendeu quando o som da porta se fechando foi mais alto que qualquer desculpa, quando o silêncio dela disse mais do que todos os diálogos que você ignorou. Agora você repassa tudo o que ela dizia. As frases que pareciam bobas, as perguntas repetidas, os gestos pequenos.
e entende que cada um deles era uma chance, uma janela aberta, um sinal. Mas o orgulho falou mais alto, o ego se intrometeu e você se perdeu do que era real. Agora tenta se encontrar no vazio que ficou, mas a verdade é que o tempo passou, e ela também. E se um dia vocês se cruzarem de novo, talvez ela sorria, um sorriso leve, bonito, sem mágoa. Mas não se engane, ela não voltou, ela seguiu. E, nesse caminho novo, ela é outra. Mais inteira, mais firme, mais consciente do que merece. Talvez você ainda a ame, mas amar não é motivo suficiente para voltar. Amor sem atitude é memória. E ela vive no presente. Sêneca ensinava que a sorte favorece a mente preparada. E o estoicismo é isso. Preparar-se para viver com sabedoria, para amar com presença, para perder com honra. A mulher que você perdeu foi talvez sua maior lição. Que ela sirva para te transformar. Porque o estoico não lamenta o que passou, ele usa o que viveu para se tornar melhor. E quem sabe um dia você não ame outra como deveria ter amado ela. Com coragem, com presença, com verdade. Se essa reflexão falou com você, não guarde só para si. Compartilhe, comente e se inscreva no Estoicismo Racional para continuar nessa jornada de consciência e transformação. E se quiser aprofundar, ainda mais recomendo a playlist Amor com Consciência, onde cada vídeo é um convite para entender o amor sob a luz do estoicismo.